Queridos amigos, que Deus nos abençoe, que tenhamos um momento bem expressivo em nossa vida, que é o momento do Evangelho, um convite incessante às nossas mais íntimas reflexões, pedindo a todos que eleve o seu pensamento, buscando a figura excelsa de Jesus, os benfeitores que te auxiliaram na sua reencarnação, para que possa ampliar o seu olhar quanto à lição deste capítulo que estamos estudando. Hoje nós vamos ler Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação e Necessidade da Encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeitos a vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados como estada ao espírito mais avançado, tais espíritos não ficam presos a ele como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Devemos também considerar que no estado errante, isto é, no intervalo que separa a existência corporais, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo, a qual está ligado pelo seu grau de adiantamento. Assim, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido na erraticidade, conforme se encontre mais ou menos desmaterializada. São Luís, Paris, 1859. Então, convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, para que possamos refletir nessa oportunidade sublime, que ora estamos juntos a orar. Deus, nosso Pai de infinita bondade, eis-nos aqui reunidos em nome de Jesus, pedindo o amparo espiritual para todos nós, que nesta hora, unidos em pensamentos, estamos comungando com este ideal maior que o Evangelho de Jesus vem nos trazer. Que possamos ampliar o nosso olhar, termos a sensibilidade deste momento de nossa existência, para que possamos aproveitar tudo isto que Deus tem nos proporcionado. Rogamos a Jesus o amparo para todos os lares, para os familiares, especialmente aqueles que mais necessitam, e pedindo a Deus que as suas bênçãos possam cair sobre todos os nossos irmãos que hoje passam por dores, por testemunhos difíceis, mas acima de tudo, que eles sintam amparados pelo seu amor. Que assim seja. Queridos amigos,
A misericórdia divina é tão grande que quando Allan Kardec vai fazer a montagem do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que eles trazem para nós uma instrução diretamente, trazendo instruções do pensamento do Espírito de verdade. E aqui hoje nós vamos ver quais são os limites da encarnação. Às vezes nós encontramos pessoas dizendo assim, mas será quantas vezes eu vou encarnar? A encarnação, ela não tem limite, nitidamente traçado, porque ela vai depender do esforço que nós realizamos para modificar o envoltório que constitui o nosso corpo do espírito, que é o perispírito. À medida que nós vamos deixando desse pensamento grosseiro da matéria, nós vamos modificando a estrutura do perispírito e essa energia ela vai sendo purificada, modificada pela forma de pensarmos e de sentirmos. Por isso que a doutrina espírita, ela também é um processo pedagógico de educação que vai nos auxiliar a modificar a nossa forma de olhar a vida. E lembrando que cada espírito que reencarna em cada mundo, ele se reveste, o perispírito, do elemento, do material que ele é compatível com seu estado evolutivo. Ora, nós estamos reencarnados na Terra, mas mesmo assim, nós temos perispíritos diferentes, nós temos densidades energéticas e fluídicas diferentes. Quanto mais elevado é o espírito, ele tem um perispírito mais diáfano, mais rarefeito, isso justamente porque esse espírito já tem construções morais diferentes de nós. Então, de acordo com o mundo em que nós vamos morar ou reencarnar, nós recebemos este envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, vamos dar um exemplo. Se Eurípides Barçanufo for reencarnar no planeta Terra, e ele está num orbe de evolução diferente do planeta, e para que a gente possa identificá-lo, ou aquele médium que é um médium de vidente, clarividente, o que vai acontecer? Para que a gente reconheça, ele vai ter que usar aquele perispírito com a performance que lhe deu característica daquela identidade Eurípides Barçanufo. Então, nós todos vamos apropriando das energias que nós estamos construindo, e essas energias, elas vão, o pensamento e os sentimentos é que alimentam as energias do perispírito. Então, o próprio perispírito se transforma de acordo com a transformação da nossa maneira de olhar e de pensar sobre a vida. E aí nós vamos ver que nós não temos limite, porque se nós hoje estamos reencarnados, mas estamos insatisfeitos, inoperantes, e nada estamos fazendo, muitas vezes estamos mortos de esperança, como é que nós vamos mudar nosso contexto evolutivo e vamos sendo convidados a olhar para o nosso comportamento moral? E nós estamos vendo hoje uma situação bastante delicada, que não é para uma região do país, como nossos irmãos do Sul, é um convite para todos nós estarmos percebendo que uma das nossas condições para a nossa evolução é justamente trabalharmos com essa situação que vai nos libertando e que vai fazendo com que a gente possa depurar essas energias por meio de situações que vão nos levar ao desapego. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem em todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Então, o espírito elevado, ele não tem apego. E o convite que todos nós estamos vendo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que para nós é um alerta
não só de solidariedade, de fraternidade, mas para ver o valor que esses irmãos estão nos mostrando de reconstruir, quantos já reconstruíram tantas vezes o seu lar, a sua cidade. Então, isso é um convite para todos nós, é, que nos mostra que eu não posso ter apego aos bens materiais. E nós sofremos muito pelos apegos. Nós queremos, falamos, nossa casa, da nossa propriedade, da nossa fazenda, dos nossos filhos, do nosso corpo, nem o corpo não me pertence. Então, esse estado de transição e de desapego é para todos nós, para que a gente possa compreender que tudo isso vai nos mostrar um estado de espírito diferente. É que nós estamos sendo convidados a refletir no que nas nossas construções morais. E é pelas construções morais que nós vamos observar quantas vezes temos que reencarnar. Então, quando Eurípides Barçanufo tem um desdobramento que o Vicente de Paulo lhe mostra, Eurípides, você subiu todos os degraus da evolução e agora você não está mais ligado à órbita deste planeta, você não precisará reencarnar no mundo de provas e expiação, mas você dirigirá a mundos felizes. E essa também é o convite a nossa necessidade, né, de transformarmos a nossa reencarnação em uma oportunidade rica de trabalho, de renovação do pensamento, dos sentimentos, mesmo sabendo que o sentimento é essa energia que nasce no meu pensamento, eu preciso aproveitar o relacionamento, não mais relacionarmos como homens, mas como espíritos, identificar a nossa existência como espíritos. Nós não podemos mais hoje vivermos como simples um homem. Não, nós somos espíritos em busca de novas experiências e as oportunidades que Deus nos concede é justamente para vencermos as nossas necessidades espirituais, mudança de hábitos, mudanças de vícios, hábitos de toda a sorte, para que a gente construa e reconstrua novos sentimentos e que os nossos hábitos se transformem em vícios, não mais vícios doentios, mas que possamos transformar tudo isso em novos valores. Então, a reencarnação, ela é esse processo de educação e que muitas vezes nós temos ficado tão indiferente às oportunidades que Deus tem nos dado. Então, a situação do espírito, ela está relacionado à natureza do mundo que está ligado. Então, nós estamos aqui no planeta Terra ligados a todo o movimento que nos é dado pensar e vivenciar junto com aqueles que compartilham conosco de nossa reencarnação. E nós sabemos que a dor, ela é um processo de transformação, é um processo que vai nos auxiliar a reconhecer os valores que Deus está nos dando, e isso faz com que a gente fique mais atentos e vamos nos livrando, né, de muitas dores que são ocasionadas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, e esse convite que nós hoje estamos passando junto aos nossos irmãos é para a gente dar muito valor em tudo aquilo que nós temos. E São Luís nos mostra a necessidade da encarnação. Será que nós temos necessidade de reencarnarmos? Então, ele nos diz assim: a encarnação é uma punição, e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhe confiou a execução. Isto é, necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar
ajuda no desenvolvimento de sua inteligência. E a inteligência, ela não pode ser mais desenvolvida só no aspecto intelectual. A inteligência precisa ser desenvolvida agora no aspecto ético, no aspecto moral, para que a gente valorize todo esse processo que estamos inseridos para que a inteligência volte os olhos para a nossa imortalidade. Então, a inteligência agora é uma inteligência espiritual, cuja as oportunidades que nos são concedidas merecem uma decisão mais segura, uma escolha mais acertada, porque é tempo de decisão. Não é tempo de ficarmos esperando que Deus faça por nós. Então, a encarnação, ela é uma necessidade, por isso que nós a temos como uma programação para que todos nós possamos compreender tudo isso que Deus tem nos dado com oportunidade para que a gente possa iniciar uma nova caminhada. É uma tarefa que Deus me impõe no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Nós é que decidimos, e lá atrás, ainda quando éramos espíritos, vivíamos do automatismo, nós vamos ver que essa encarnação ela é apenas um estado provisório. Nós teremos tantas outras oportunidades, e aqueles que realizam essa tarefa com zelo, transpõe rapidamente, menos penosamente, esses primeiros degraus da iniciação e desfruta mais cedo do resultado do seu trabalho. Por isso que nós precisamos ver que nós não estamos reencarnados pela primeira vez. A encarnação deve ter uma finalidade útil. Qual que é a finalidade útil para você, meu irmão? Você já pensou nisso? Qual a finalidade útil de estarmos juntos neste momento, junto a esses espíritos que compõem a minha família? Qual seria o objetivo das encarnações de pouca duração, de crianças que morrem com muito pouca idade? Às vezes, os pais, por não compreenderem, acham que é um castigo, e não é. São esses espíritos que precisam de um pouco tempo, e ele nos diz, Santo Agostinho nos disse, eles teriam sofrido sem proveito para si mesmo ou para os outros. No entanto, Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos, tendo em vista as suas relações anteriores. Ele quis ainda estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Hoje, quando nós falamos das mortes prematuras, às vezes a gente fala assim, mas por quê? Porque às vezes o espírito precisava passar só pelo processo inicial da reorganização do perispírito. E quando não há que quando há a morte do nasciturno, é porque muitas vezes a prova é para os pais, mas essa prova é também benéfica porque eles ofereceram condições para o espírito reorganizar toda uma estrutura perispiritual. Talvez vão viver aí um mês, um dia, ou às vezes não completam a reencarnação, tem vários motivos. Às vezes a gente escuta assim, o espírito desistiu de viver. Ele pode desistir, mas é muito difícil a desistência, mas pode acontecer. Por quê? Devido ao enfrentamento das novas condições que a reencarnação vai lhe propiciar. Portanto, eu deixo nesta manhã o conselho de Jesus: ame e perdoa. E hoje, se nós não amarmos e desenvolver em nós o perdão, nós estamos sendo, para nós mesmos, convidados a repetir, às vezes, uma nova oportunidade de dor.
E hoje nós estamos vendo tantos suicídios, tantas ideias, a quem pedimos sempre a Jesus que ampare estes espíritos. Ame esses irmãos, conversem com eles, mostre a imortalidade, mostre a causa, a consequência dos nossos atos, para que possamos contribuir com estes irmãos, porque muitos retornam em situações depois tão difíceis. Portanto, meus irmãos, é uma necessidade a reencarnação, e essa talvez seja a mais importante para todos nós, porque estamos sob a luz da verdade, que a doutrina espírita vem nos ensinar. Que Deus, nosso Pai, nos fortaleça e nos encoraje a vencer as nossas lutas com esperança, com alegria, porque nunca estamos desamparados. Pedimos a Jesus que nesta hora da prece, do passe, nossa intimidade mental, converse com estes amigos que nos auxiliaram em nossa reencarnação. Que cada um faça a sua rogativa, que cada um faça seus pedidos, para que cada um receba a dádiva do amor de Jesus. O passe é essa transfusão de energia que tanto necessitamos. Que as águas sejam fluidificadas, para que ela possa nos sustentar e nos fortalecer. E assim, saibamos compreender o valor do bem em nossa vida, o valor da caridade. Que Deus, nosso Pai, ampare a todos os nossos irmãos em dor. Que esses irmãos queridos que compartilham conosco desse Evangelho recebam no seu coração as vibrações amigas e amorosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.